Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, nós estamos avançando nos nossos estudos da Igreja Primitiva. Hoje, nós vamos começar no capítulo 12, tá certo? Vamos apenas, como eu estou tentando fazer todo o capítulo, no capítulo anterior, né, no capítulo 11, nós vimos que a igreja está agora se expandindo de uma maneira fora de Israel. Ele está pregando para os gregos, está pregando para outras pessoas, outras nacionalidades, né? Existem discípulos já em outros países naquela época conhecidos, então o evangelho está crescendo de uma maneira muito grande. E agora nós vamos estudar um pouquinho, né, esse desenrolar, né, como que Roma ela vai começar a reagir com essa expansão dos cristãos, uma vez que para Roma era preocupante que essa religião, por assim dizer, começasse a ficar muito grande ao ponto de se tornarem, num futuro, um desafio contra a própria Roma, né? Então, eles tentavam, a melhor maneira possível, controlar isso. Mas vamos ver um pouco do que vai acontecer neste capítulo, agora, capítulo 12. O que nós vamos ver aqui, pessoal? Como sempre, nós vamos estudar o capítulo inteiro, vamos ler o inteiro juntos, né? Vamos falar um pouquinho dos Herodes, né? No capítulo 11, eu comentei com vocês a respeito de Herodes o Grande, que era aquele rei Herodes, né? Que ele aparece quando os reis magos eles vêm visitar a Jesus quando ele havia nascido, ou assim, quando ele ainda era muito pequenininho, né? E ali aparece esse rei Herodes, eu comentei sobre ele, vou voltar a comentar dele aqui também, e vou comentar dos outros Herodes também, porque vai aparecer aqui um outro Herodes, né? E poderia gerar uma dúvida em vocês. Eu acho pertinente explicar, né? Por curiosidade de aula, tá certo? E vamos falar também um pouquinho a respeito do poder que é manifesto através da oração, né? A oração, obviamente, é aquela que você tem uma aliança com Cristo, né? Vamos falar um pouco de oração e vamos falar um pouquinho também no porquê que a igreja primitiva orava tanto, né? E no final nós vamos fazer o fechamento aqui do livro. Amém, pessoal? Todos prontos aí? Vamos lá, então. Atos 12, do 1 ao 2. Nessa ocasião, que ocasião é essa, pessoal? A ocasião que os discípulos estão pregando no mundo inteiro ali, né? Já estão falando bastante de Cristo para todas as pessoas. Agora, não é mais só para os judeus, é para todo mundo. Então, nessa ocasião, o rei Herodes, né, prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, aqui, pessoal, é mais um mártir que está perdendo a vida pelo evangelho aqui agora, é um dos apóstolos nesse momento, é o apóstolo Tiago, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito de Tiago aqui, mas o nosso ponto aqui é essa questão aqui, né? O rei Herodes. Obviamente, esse Herodes aqui, pessoal, ele não pode ser o Herodes lá da época de Jesus, porque aquele Herodes, ele morreu no quarto ano antes de Cristo, né? Então, obviamente, não é esse mesmo Herodes, tá? Então, quem é esse Herodes que está aparecendo aqui, né? Bom, então, vamos lá. Aqui tudo que eu já falei, né, para adiantar. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó. Aqui é uma imagem que eu peguei aqui na internet, que ela fala a respeito, tem algumas referências bíblicas, né? Dos Herodes aqui, depois se você quiser dar um pausa no vídeo e copiar, tá? Muito embora eu vou, nos próximos slides, mostrar melhor, né? Mas aqui, a única coisa que eu marquei em vermelho aqui é que fala assim, que os Herodes, né? O nome comum atribuído a vários reis de origem idumeia. Eu gravei esse Idumeia, que eu vou explicar já o que é, né? Que governavam a região da Palestina entre os anos 37 a.C. até 70 depois de Cristo, né? Então, os Herodes, eles eram idumeus, tá? Mas o que é isso, né? Deixa eu fechar aqui. Na verdade, eu vou ter que fechar minha tela aqui, ó. Pronto. Olha só. A Bíblia cita pelo menos 6 Herodes, tá, pessoal? Pois este nome era bem comum entre os governantes daquela época. Esses governantes eram idumeus, que vieram da região da Idumeia, nome grego para Edom, né? Onde moravam os descendentes de Esaú. Então, olha que curioso, né? Os Herodes, eles eram uma família, tá, pessoal? Que eles eram descendentes, né, dos edomitas, né? Que o Edom é um dos filhos de Esaú, eles tinham essa descendência
aí, tá, pessoal? Então, olha só, deixa eu ler toda a história aqui e eu volto para explicar, mas eu acho interessante a gente ler, tá, para ficar mais simples. Olha só, os edomitas odiavam os israelitas. Muito após a morte de Esaú, e esta hostilidade continuou, especialmente depois que eles se recusaram a permitir que os filhos de Israel tomassem o caminho mais curto através do seu território em seu caminho para Canaã. Veja Números 20, do 14 ao 21. Quando Jerusalém foi capturada, o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá e regozijou-se com o seu infortúnio, pilhou os seus bens deixados para trás e entregou o povo aos babilônios, né? Lá em Obadias 1, do 11 ao 14, fala isso. Obadias previu a ruína que aguardava o povo de Edom devido à sua crueldade com Judá. A nação edomita não existe mais como nação, mas foram se misturando aos judeus também em outros povos, tá? Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, pessoal, como eu estava lendo ali, né? Se você estudar a história hebraica, né? Você vai se lembrar que tem um momento que Jacó, que é o terceiro filho o terceiro filho, perdão, ele é o terceiro patriarca, né? Ele é neto de Abraão. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, né? E eu não vou entrar nessa história, mas eles tiveram uma desavença, porque Jacó o enganou, né? Roubando, assim, entre aspas, a sua primogenitura, né? Embora eu não entendo que ele roubou a primogenitura, mas na verdade se você ler a história, vê que Esaú, ele vende o direito de ser primogênito para Jacó por conta de um prato de lentilha, né? Na verdade, ser primogênito, né, na descendência judaica era algo muito valoroso, porque o primogênito, o primeiro filho, né, ele daria todas as coisas do seu pai, ele daria as terras, e seria aquele que seria o próximo patriarca daquela região, né? Ele conduziria um povo, então era muita honra ser o filho primogênito. Embora Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, mas Esaú, a palavra diz que ele nasceu primeiro, né? Ele saiu do ventre da sua mãe primeiro, e Jacó, ele vem agarrado no seu pé, né? Jacó significa usurpador, enfim. Mas depois, se você procura lá em Gênesis, você vai encontrar essa história. O ponto é que houve esse problema, Jacó acaba herdando a primogenitura em lugar do seu irmão Esaú. Esaú faz um juramento de matá-lo, porém, muitos anos se passam, acontecem muitas coisas e no final eles se reconciliam. Porém, os filhos de Esaú nunca perdoaram, né, os filhos de Jacó, né? Então, existe uma grande rivalidade entre esses dois povos por conta disso. Então, os edomitas, que no caso são os Herodes, né? Não só os Herodes, mas os Herodes vêm dos edomitas, né? Eles são aquelas pessoas que têm essa raiva de Israel, tem essa raiva do povo de Deus, né? De tudo aquilo que se entende como povo de Deus, né? E eles não existem mais como nação, mas eles foram se misturando. Então, né, de repente, no meio de toda essa questão política, governamental, enfim, tudo que existe neste mundo, pode ser, sim, que existam aí edomitas, né, que até sabem que são edomitas, que ainda continuam com essa raiva, talvez de Israel, de todo filho de Deus, mas aí seria um assunto muito extenso para um outro momento aqui nosso. Tá bom, pessoal? Então nós vemos essa questão aqui. Agora, aqui nós temos basicamente um gráfico aqui, outro, né? Falando de toda a descendência aqui de Herodes, né? Então nós temos Herodes o Grande, né? Que já falamos dele, que ele é aquele Herodes que estava na época de Jesus, né? Quando Jesus nasce, mas ele tem alguns filhos, né? Tem o Herodes Arquelau, o Herodes Filipe I, Herodes Antipas, o Herodes Filipe II, né? Esse Aristóbulo aqui não menciona na Bíblia, tá? Então eu não vou comentar dele aqui também para vocês, tá? Né? E aqui mostram os casamentos, né? Que eles se casam aqui, enfim, aí mostra os herdeiros, né? Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Então, vamos falar rapidamente aqui, ó. Herodes o Grande, o primeiro deles, né? Que nós já comentamos ali na aula anterior, mas eu vou ler com vocês aqui, tá bom?
Herodes o Grande. O primeiro deles, o primeiro Herodes, né, o Grande, que governou toda a região da Palestina de 37 a.C. até 4 a.C. Foi esse o Herodes que mandou reformar todo o templo de Zorobabel, criando o famoso templo de Herodes. Ele também foi o governante que encontrou com os reis magos na época do nascimento de Cristo e que mandou matar os meninos com menos de 2 anos de idade, em Belém. Após a sua morte, Herodes o Grande deu seu cargo aos seus 3 filhos, faltou um S ali, perdão, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Então, ó, Herodes Arquelau, ele era o filho mais velho de Herodes o Grande com Maltace, a samaritana. Ele reinou por pouco tempo no lugar de Herodes, isso está em Lucas 2:22. Depois ele foi exilado por Roma em aproximadamente até 6 depois de Cristo. Muitos consideram Herodes Arquelau como o mais odiado entre todos os herdeiros dos Herodes. Herodes Arquelau governou a região da Judéia, Samaria e Idumeia, entre os anos 4 a.C. até 6 depois de Cristo. Podemos ver uma parte na Bíblia falando dele em Mateus 2:22, né? Herodes Filipe, primeiro, era filho de Herodes com Mariane, a Abetusiana. Ele casou-se com Herodias, filha de Aristóbulo, seu meio-irmão. Com Herodias, ele foi pai de Salomé, citada indiretamente nos evangelhos. Foi ela quem pediu a cabeça de João Batista sob a influência da sua mãe, né? Então, lá tem as referências, Mateus 14:16, Marcos 6, do 22 a 28, Lucas 3:19, quando se casou com o seu irmão, né, Filipe II, esse não consigo ler porque está minimizado, quando casou com o seu irmão Filipe. Bom, Herodes Antipas, aqui vou ter que diminuir, não vai ter jeito. Ele era o filho mais novo de Herodes com Maltace. Ele também é conhecido como Herodes o Tetrarca. Ele casou-se com Herodias, a esposa do seu irmão, Herodes Filipe I. Herodes Antipas é mencionado no Novo Testamento com destaque. Ele governava sobre a Galiléia e a Pérea nos tempos de Jesus. Foi ele quem aprisionou e executou o profeta João Batista, né, que está em Marcos 6, 14 a 28. Também foi a ele que Pilatos enviou Jesus para ser julgado. Ele foi exilado em 39 depois de Cristo e morto depois dessa data. Na Bíblia, ele é mencionado como tendo muitos problemas com João Batista e que amando da esposa, mandou decapitar João Batista. Jesus, em um versículo, o chama de raposa. Mateus 14, do 1 ao 6. Apenas como um comentário aqui, na verdade, se vocês forem ver, esse Herodes Antipa, ele acaba casando com a esposa de Filipe I, né? Ele acaba casando com a esposa do seu irmão, e aí João Batista, ele vai confrontar ele em um dado momento, né? Você vai ler na história isso, e a esposa, confrontar justamente porque ele havia se casado com a esposa do irmão. E a esposa, né, essa Maltace aqui, ela fica, né, frustrada, falando, não, se você me ama, eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. E realmente é o que acontece, João Batista acaba morrendo, né, amando dela, e isso está na Bíblia, né? E esse Herodes também é aquele que, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, quando Jesus Cristo, ele acaba, ele vai ser preso para logo mais ser crucificado, mas ele acaba indo para Herodes, né, para ser julgado ali por ele, né? Na verdade ele vai para Pilatos, Pilatos manda ele para Herodes, e Herodes manda ele de volta para Pilatos, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais desse respeito, ó. Herodes Filipe II, filho de Herodes o Grande e de Cleópatra de Jerusalém. Não é a Cleópatra lá do Egito, tá bom? Né? Era provavelmente aquele que ficou conhecido como Filipe o Tetrarca. Foi o tetrarca de Betânia, Itureia, Traconite e Auranite, né? Os lugares que ele governava, por isso que eram tetrarca, porque eram 4. Reconstruiu a cidade de Cesareia de Filipe, dando-lhe seu próprio nome, para distinguir da Cesareia, situada na costa marítima, que era a sede do governo romano. Casou-se com Salomé, a filha de Herodias, então tem os versos aqui, Mateus 16:13, Marcos 8:27, Lucas 3:1. Ele era filho de Herodes, o Grande, com Cleópatra de Jerusalém. Depois
da sua morte, depois da morte de seu pai, ele recebeu a tetrarquia, né, como nós já lemos antes, né? Acredita-se que ele tenha morrido em aproximadamente 34 depois de Cristo, tá? Agora vem os netos, né? O Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande e filho de Aristóbulo. Ele é a pessoa designada em Atos 12:1, que acabamos de ler, né? Como Herodes o Rei. Ele viveu muito tempo em Roma e depois o imperador romano Gaio lhe estabeleceu como governante de territórios a nordeste da Palestina. Posteriormente, a Galiléia, a Pérea, a Judéia e a Samaria foram anexadas ao seu reino. Ele foi responsável por perseguir os apóstolos nos primeiros anos da igreja primitiva, ano estimado sua morte a 44 depois de Cristo. Agripa I foi quem ordenou a morte de Tiago, Atos 12, do 1 ao 2. Então, então vocês veem, este é o Herodes que acabamos de ler agora. Então, ele é o neto do Herodes o Grande, que acabou, né, infelizmente, matando Tiago e manda prender Pedro, né? E depois nós temos o Herodes Agripa II. Ele era filho, né, desse Herodes Agripa I, portanto, ele era bisneto de Herodes o Grande. Ele governou sobre um território ao norte e a nordeste da Palestina. Foi ele quem entrevistou o apóstolo Paulo no livro de Atos 25 e 26, que nós vamos estudar no finalzinho, né, do livro de Atos, próximo ao final. Ele foi o último da dinastia dos Herodes e provavelmente morreu no final do primeiro século. Governou a mesma região que Herodes Filipe durante 50 depois de Cristo até 70 depois de Cristo. Foi diante deste Herodes que o apóstolo Paulo esteve frente a frente para fazer a sua própria defesa, e foi esse Herodes que disse a Paulo que, após ouvir o incrível testemunho de Paulo, quase se tornou um cristão também, Atos 26, 28, né? Nós vamos estudar isso lá na frente. Bom, pessoal, então aqui, ó, só a questão de curiosidade, né? Vocês estão vendo aqui comigo que o Herodes Antipas, né? Ele era o governador e prefeito da Galiléia, ele ficava aqui em cima, ó, tá vendo? E Pilatos ficava aqui embaixo, na Judéia, ele governava essa região aqui, né? Tudo bem que o Herodes Antipas, ele também governava a Pérea, né? Ele ficava também aqui nessa região. Mas a questão que alguns perguntam é, por que Pilatos já não julgou Jesus, ele mandou, né? Sei lá, ele mandou Jesus ser julgado por Herodes aqui em cima. Porque Pilatos, na verdade, ele só tomava, assim, partido nas questões que haviam chamadas de rebeliões armadas, né? Ou coisas que envolviam imposto. Ele reportava para Roma essas coisas. Então, ele não deixava que as rebeliões crescessem, eles não deixavam essas coisas acontecerem. Então, quando ele vê Jesus, ele fala assim, poxa, né? Deixa eu até voltar aqui. Quando ele vê Jesus, ele diz assim, poxa, isso é uma questão religiosa, não é uma questão, né, de forma de rebelião. E aí ele manda isso lá para Herodes. Mas quando Herodes recebe Jesus, ele também acha que não é ele que tem que julgar. Ele fala, não, também não sou eu, isso não tem nada a ver comigo. Isso é coisa de Pilatos, devolvam lá para Pilatos, né? Então ele acaba tendo que voltar lá para Pilatos então fazer então o julgamento final, né? Pilatos não queria fazer isso, na verdade, desde o princípio, porém ele foi ali pressionado pelos judeus, os sacerdotes ali, né, dizendo, olha, se você não fizer isso, a gente vai ter uma rebelião aqui, aí você vai ter um problema, né, e ele era uma pessoa que tentava evitar as rebeliões, daí então ele, né, ele tentou ali de alguma maneira absorver a Cristo, você sabe da história, mas no final ele acaba lavando as suas mãos e segue o jogo, né, e Jesus Cristo foi crucificado. Tá bom, pessoal, mas eu achei interessante comentar com vocês que talvez vocês não soubessem que haviam tantos Herodes assim, né? Então vamos lá, vamos continuar. Atos 12:3 agora. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Vamos lembrar aqui, pessoal, nós começamos a contar toda essa história de Herodes, porque apareceu ali no começo de Atos 12:1, o Herodes, né? Que era o Herodes Agripa, que ele mata ali o apóstolo Tiago, e aí ele viu que quando matou o apóstolo Tiago, os judeus
celebraram. Que judeus? Poxa, gente, os mesmos judeus que mandaram crucificar Jesus, os mesmos judeus que perseguiam os cristãos, aqueles judeus ali que tinham aquela religião, aquela questão deles ali, né? E achavam que tudo aquilo era uma seita, e perseguiam e tentavam acabar com o ministério de Cristo de toda forma. Esses se alegravam, né? E aí ele manda prender Pedro, né? Durante a festa dos pães sem fermento, né? Que é a festa que vai dar na sequência a Páscoa aí. Aí continua aqui no verso 4 e 5. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Bom, então aqui nós estamos vendo que Pedro, ele foi lançado no cárcere, estava preso na cadeia ali, e ele era vigiado por 4 escoltas de 4 soldados. Quer dizer, haviam 16 homens ali, armados, fortalecidos, preparados para vigiar Pedro, como se ele fosse o maior assassino, o maior dos piores possíveis naquele momento, né? E ele está ali sendo, né, está esperando o julgamento dele, né, que provavelmente, né, era o que levaria à morte, né? Porém, aqui nós temos um detalhe importante, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E esse é um ponto que eu quero dar uma pausa aqui, mais uma vez no estudo, né? Eu deixei uma pergunta, você tem dado verdadeiro valor à oração? Você tem orado verdadeiramente, né? E por que eu estou trazendo isso, né? Por que essa pergunta ela vem? Ora, pessoal, simplesmente porque eu percebo que a igreja primitiva ela tinha essa grande urgência de oração, né? Eles oravam em todo momento, eles não tomavam decisões sem oração. Tudo que eles viviam estava debaixo de oração, desde o mais simples até o mais longo, né? Por exemplo, nós vimos, né, alguns capítulos para trás que para decidir 7 pessoas que iriam tomar conta das viúvas e das alimentações, enfim, dos pobres e tal, eles oraram para ter essa decisão, né? Quer dizer, eles oravam para decidir quem que ia fazer o quê e tal, como que aconteceria, qual era o melhor caminho. Por mais que eles foram apóstolos, né, os discípulos de Cristo direto, eles não se ensoberbeciam disso, não diziam, eu sou tal, e eu não preciso disso, né? Racionalmente esse é o melhor a fazer. Eles não se prendiam à racionalidade, mas eles se prendiam à oração. E é curioso isso, porque eu percebo que, às vezes, a igreja atual, ela não ora como deveria orar, né? Ela não busca como deveria buscar, né, na maneira que deveria ser. Eu deixei com vocês perceberam aqui, tem vários versos falando de oração aqui, né? Depois, se quiser copiar, dá pausa, mas eu vou parar aqui, porque eu quero chamar a nossa atenção a esse respeito. Às vezes, né, quando a nossa igreja vai fazer uma campanha, por exemplo, olha, vamos fazer uma campanha de 7 dias de oração. Pronto, a igreja se levanta, a igreja quer participar e tudo mais, né? Quando quer, né? Às vezes temos, na minha igreja, né, há alguns dias atrás, nós fizemos 21 dias de oração e jejum. Obviamente, eu não sei quantos da minha igreja, ou de todas as outras igrejas, fizeram essa campanha de jejum e oração, mas o ideal seria que todos tivessem feito, né? Claro, a gente entende que às vezes, devido a algumas coisas, algumas pessoas não conseguem fazer, eu entendo. Mas eu percebo que é difícil uma pessoa hoje, espontaneamente, ela se manter em estado de oração e jejum constantemente, né? E isso é uma coisa complicada, porque se nós não temos intimidade com o Criador, se nós não temos intimidade com Cristo, se nós não trazemos a presença do Espírito Santo para nós, como é que então nós vamos ter uma resposta? Como é que então que nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós? Amém? Né? Às vezes, a leitura da palavra, obviamente, ela é importante. Você lê e você entende ali o que Deus está falando com você em alguns momentos. Porém, não é sempre que Deus ele vai te falar apenas naquele contexto, amém?
Porque tem coisas que Deus ele quer falar comigo e com você na intimidade. E tem respostas que virão na intimidade. Então, a oração, ela traz para nós, além de respostas da intimidade, né, que nós temos com o Senhor, mas ela nos fortalece, ela nos dá poder, ela nos capacita para fazer coisas que humanamente você talvez não faria se não tivesse uma aliança com o Espírito Santo. É só parar para pensar um pouco na sua vida. Se você que está me assistindo hoje, você é cristão, pare e perceba, será que tudo que você faz hoje, você faria se você não fosse cristão? Todos os evangelismos, talvez você vai nas ruas, você vai ajudar os pobres, você faz, assim como eu, você ensina, né? Não sei, mas será que você faria tudo isso, né? Às vezes ficar horas e horas conversando com pessoas que nem da sua família são, orando por pessoas, né? Indo atrás, jejuando por gente que às vezes não dá o valor. Será que você faria tudo isso se você não tivesse uma comunhão com Cristo? Quer dizer, agora, essa comunhão que você tem, que te leva a isso, ela precisa de uma manutenção. Senão, chega um momento que você começa a se sentir cansado. Você começa a pensar, puxa, será que está valendo a pena isso? Será que está valendo a pena esse trabalho, essa dificuldade? As pessoas são ingratas, elas nos abandonam, elas vão embora, e tem isso, tem aquilo. Aí você começa a querer desistir, como infelizmente muitos desistem no caminho. Eu não julgo, amém? Não somos, nós temos que julgar as pessoas que desistem, mas muitas acabam se cansando. Por quê? Porque às vezes tem faltado a manutenção em oração. E fora que a oração, ela é a chave que liga as bênçãos espirituais e trazem essas bênçãos para o nosso mundo terreno. Percebam? Pedro está preso ali e a igreja, o que ela está fazendo? Ela não está ali batendo na porta de Herodes, solta, solta, né? Ela está na casa, eles não tinham igrejas, os templos, né? E eles estão ali orando, né? E buscando ali uma direção de Deus a esse respeito. Amém? Bom, então vamos continuar aqui. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Gente, vocês entenderam o que a gente leu aqui? Primeiro, Pedro estava dormindo, gente. Ele estava dormindo, ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele estava dormindo. Só que tinha soldados presos a Pedro com algemas. Eles se algemaram em Pedro, entenderam? Pedro ali sendo vigiado e outros dois soldados, cada um braço ali, algemado com Pedro. Né? É isso que está dizendo aqui. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe, ainda o anjo, né? Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram. Ficaram perplexos, mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse:
contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. Então, pessoal, aqui nesse texto tem algumas coisas interessantes também. Olha só, no versículo 15 está dizendo assim: eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, e disseram-lhe: deve ser o anjo dele, né? Bom, então aqui algumas pessoas perguntam: pô, pastor, mas aqui é uma questão de fato eles acreditarem que anjo se manifestava assim? Olha, eu acredito que sim, que eles acreditavam que talvez isso pudesse acontecer. Só que aqui, pessoal, vamos só lembrar que esse texto, ele está sendo um texto narrado exatamente o que aconteceu. Não está fazendo julgamento de quem está dizendo o que aqui. Então, na verdade, é apenas foi relatado que alguém comentou isso, tá bom? Olha, deve ser o anjo, né? Porque as pessoas estavam achando que ela está fora de si, né? Então, deve estar vendo coisa, de repente não é um P, de repente vai que é um anjo, né? Sabe, um comentário meio talvez pejorativo, né? Mas os judeus, não os cristãos, mas os judeus, eles tinham algumas questões. Por exemplo, eles acreditavam em reencarnação, eles acreditavam em algumas outras coisas que não é definitivamente o nosso tema aqui hoje. Tudo bem, a gente pode até talvez um dia estudar esse respeito, mas não é hoje, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, tem uma outra coisa interessante aqui. Aqui no versículo 17, está dizendo assim, né? Mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calassem, né, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quem é esse Tiago aqui? Tiago não acabou de morrer? Tiago o apóstolo não acabou de morrer ali no começo desse capítulo? Então, eu quero falar com vocês que, na verdade, existiam 4 Tiagos diferentes, tá bom? Então, ó, havia primeiro o Tiago, irmão de Jesus Cristo, tá? Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? Então, aqui tem algumas passagens. Eu vou deixar aqui a tela, tá bom? Para vocês pegarem depois, se quiserem copiar. Não vou nem abrir minha tela para você poder tirar uma imagem aí. Mas, bom, vou abrir minha tela aqui, vai. Acho que já está bom, você já deve ter pego aí, né? Vamos abrir aqui, vamos tirar o share. Bom, haviam 4 Tiagos, pessoal. Havia Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo, que ele não era apóstolo, tá? Inclusive, se você vai ler, o Tiago, ele, no começo, né, ele não acreditava que Jesus ele era o Messias, mesmo ele sendo irmão. Não se fala, biblicamente, quando foi que Tiago se converteu. Talvez depois da ressurreição de Cristo, né? Mas ele se converte e ele acaba tendo um papel extremamente importante, tá? Na história bíblica. Inclusive, tem o livro de Tiago, né? Que está escrito na Bíblia, que é do próprio Tiago, esse Tiago, irmão de Cristo. E o Tiago, você vai ver, quando chegarmos ali, acho que no capítulo 15 de Atos, nós vamos mostrar que ele acaba, talvez, assumindo a posição de liderança no lugar de Pedro, né? Nós vamos entender o que vai acontecer aqui. Mas, então, provavelmente, a grande maioria dos comentaristas, se não acho que a unanimidade dos comentaristas, entendem que esse Tiago, que Pedro está mandando chamar, ele é o Tiago, que é o irmão de Jesus, porque ele já tinha uma autoridade ali, já era uma pessoa importante dentre os discípulos todos ali. Tá? Nós temos, então, esse é o Tiago 1. O segundo Tiago é o Tiago, o apóstolo, que é o Tiago, lógico que é o maior, né? O Tiago, irmão de João, que ele acaba morrendo, né? Deixa eu voltar aqui a minha tela para a gente ler juntos de novo. Ó. Então, o outro Tiago aqui é o Tiago, filho de Zebedeu, né? Que esse Tiago é o Tiago, o irmão, né, de João, que acabou de morrer. E depois nós temos um outro Tiago, que também é apóstolo, só que esse Tiago, ele é o Tiago, o filho de Alfeu, tá? Que aqui vai mencionar, tem um texto mencionando a respeito dele, mas a Bíblia fala muito pouquinho desse apóstolo. A gente só sabe que ele é um apóstolo, mas ele não teve nenhuma, talvez, contribuição, pelo menos escrita, das obras que ele fez. Com certeza ele fez muitas obras, tá? Mas não tem nada escrito assim muito, né, grande do que ele fez.
E nós temos também um quarto Tiago, que ele é o Tiago, pai de Judas. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá bom? É o Judas, o apóstolo, né? O outro Judas, né? Que aqui tem a menção a respeito dele, tá bom? Então, só para falar rapidinho que tinham vários Tiagos também na história bíblica, né? Mas os dois principais, ou mais falados biblicamente, é o Tiago, irmão de Cristo, né? E o Tiago, o apóstolo, né? O apóstolo, irmão de João, tá? E depois tem esse Tiago, também que era apóstolo, que é pouco mencionado a respeito dele, e tem o Tiago, pai de Judas. Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência aqui. Mas agora vamos fazer algumas interpretações aqui. Então, aqui, ó, estamos vendo, né? Uma imagem aqui de Pedro, né? Pedro está sendo Pedro preso aqui, né? Uma imagem que não está mostrando, né, o cárcere preso nele, mas imagina, ele estava preso aqui, né? E aí vem algumas perguntas importantes, né? Primeiro, por que Deus salvou Pedro e não salvou Tiago? E por que o anjo foi tirar Pedro lá da, da prisão ali, né? Por que isso aconteceu? Bom, então, a primeira resposta, a respeito de Tiago. Por que Deus não salvou Tiago? É simples. Porque o plano que Deus tinha para Tiago, o propósito de Tiago, acabou ali, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou até tirar o share aqui. Quando uma pessoa morre, pessoal, uma pessoa morre quando o propósito dela terminou. Nós não temos todo o entendimento, né, a visão de tudo como que Deus pensa e como Deus age. Então, para alguns de nós, diria até para muitos de nós, a morte, ela é às vezes injusta. Ainda mais, por exemplo, quando nós ouvimos que um jovem morreu antes, né, talvez do tempo que esperávamos que ele viveria, ou uma criança morreu, né, ou algo do tipo. Então, eu acho que, contudo, nenhum de nós está preparado para a morte de alguns dos nossos entes queridos, né? Talvez nem mesmo para a nossa própria morte. Mas quando é que nós morremos? Nós morremos quando o nosso propósito termina. Nós temos um tempo determinado por Deus nesse planeta. Nós temos um tempo determinado por Deus nessa terra. Amém? E quando o nosso tempo termina, quando o nosso propósito aqui termina, então é chegada a hora de que nós voltássemos, né? Nós estaríamos de volta ali com Deus, com o Criador, no momento, né, da ressurreição ali dos mortos, né? Então, nós ficaríamos no estado de dormência, por assim dizer, e abriríamos os olhos, já estaríamos ali, né, diante do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, né? Então, o apóstolo Tiago aqui, ele acaba morrendo, o propósito dele terminou, por mais que foi uma morte sofrida, mas o propósito dele terminou, assim como a de Estevão, que foi apedrejado, né? E lá tem um relato, né, que ele viu os céus abertos e Jesus ali, né, talvez se revelou para Estevão até uma maneira talvez de acalmá-lo, falar, olha, né, seu propósito tá terminando, né? Então, é simples assim, pessoal. E agora, por que no caso, um anjo foi ali, segundo a pergunta, né? Por que um anjo foi ali salvar Pedro? Óbvio, porque a igreja estava orando. A igreja estava clamando, né? E Pedro, obviamente, também. O plano de Pedro não havia terminado. Pedro, se você for estudar, né, e você vai aprender pela tradição que Pedro vai acabar morrendo crucificado mais à frente, né, de ponta cabeça. Mas não era o propósito de Pedro morrer ali naquele momento, né? Porque, contudo, a igreja havia acabado de perder um apóstolo, certo? Agora, então, havia um outro, né, apóstolo preso, né? Então, talvez seria um grande impacto para a igreja perder um segundo apóstolo ali, né? O que eu estou dizendo para vocês aqui é uma conjectura, mas eu creio, tá bom? Eu creio que o apóstolo Pedro não morreu ali porque ele tinha ainda propósitos a concluir, ele tinha ainda uma obra a ser terminada, né, de acordo com a vontade do Eterno. E a igreja, contudo, clamando, orando, buscando, então um anjo de Deus vai até ali e transforma em Pedro ali invisível, vamos dizer assim, né, imperceptível, e ali o anjo tira Pedro daquele lugar e Pedro então ele volta, né, e ele vai ali para casa, né, da mãe de Marcos, né?
João Marcos, no caso. E quem que era? Deixa eu voltar aqui a minha apresentação, né, que eu até marquei. Opa, é esse daqui. Que eu até marquei aqui para vocês, ó. Né, no versículo 12, perdão, versículo 12 de Atos 12, vai falar, né, desse mãe de João também chamado Marcos, ou tal de João Marcos, né? Só para vocês saberem, esse João Marcos aqui, ele é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, tá? Que está na nossa Bíblia aqui, tá bom? É esse homem aqui que está aparecendo aqui pela primeira vez, e nós vamos acabar vendo mais o nome dele mais adiante. Tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, não preciso reduzir. Bom, o que aconteceu? Então Pedro foi livre, né? E o que aconteceu no dia seguinte? Vamos lá. Atos 12, 18 ao 20. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então aqui nós temos algumas coisas. Primeiro, vocês percebem aqui como Herodes ele era um homem ruim. Ele manda matar todo mundo. Ele manda matar todos aqueles guardas que estavam olhando, né, a Pedro. Quer dizer, alguns criam as suas guerras, né, e outros que pagam o preço, né? Basicamente é isso que está acontecendo aqui, né? E se vocês forem lembrar, no capítulo anterior, nós comentamos que foi previsto por um homem chamado Ágabo uma grande fome que atingiria toda aquela região ali, né, e tudo mais, né? E vocês percebem que essa fome ainda está acontecendo, né? Porque aqui nós estamos vendo, né, que Herodes, ele vai lá negociar com o povo que ele não gostava, porém dependiam, né, deles por conta de alimento. Eles estavam talvez ali ainda passando por essa recessão alimentícia. Aí, tudo bem, pessoal? Então, né, aí continua aqui, ó. O 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem, né? Basicamente assim, como Herodes, ele tinha por assim dizer, um cargo, né? Ele era rei, e sempre tem os bajuladores, né? E quando ele começou a falar, os bajuladores começaram a gritar ali: olha, é Deus que está falando, é Deus que está falando, é Deus que está falando. Mas eu gosto de ver que aqui vocês estão vendo que Deus está com um D minúsculo no versículo 22, né? Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, né? Então aqui, gente, olha só, Herodes, né, nós vemos aqui que ele morre, né? Ele morre por quê? Porque ele se colocou como Deus ali, e ele tinha toda essa questão maligna, né? E quando ele se colocou como Deus e ele não disse, não, eu não sou Deus, ele assim recebeu isso, então ali a ira do Senhor se levantou contra ele, o anjo do Senhor vai, e ele morre, ele é comido por vermes, ele teve uma morte terrível ali, foi algo, né, imagina, totalmente horrível. E aqui no final está dizendo que então Barnabé e Saulo estão voltando à sua missão. Que missão? Vocês se lembram que estava tendo uma fome, que nós lemos no capítulo anterior, e lá, né, Barnabé e Saulo, eles eram aqueles discípulos, né, que eles estavam levando ali alimentos, né, eles estavam ajudando as pessoas. Então, depois que eles terminaram isso, eles estão voltando para Jerusalém e estão trazendo quem? Estão trazendo o João Marcos, que é o filho daquela mulher,
onde a igreja estava se reunindo e orando pelo o apóstolo Pedro. Bom, pessoal, então estamos chegando aqui no final. Então, o que nós vimos aqui hoje, né, pessoal? Bom, basicamente nós vimos, então, a questão de Herodes se levantando, né, e ele começa a perseguir ali, né, os cristãos de uma outra maneira. Ele prende ali o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. Na verdade, ele mata o apóstolo Tiago e Pedro, então, ele acaba sendo preso. Porém, a igreja orava, a igreja intercedia e Pedro acabou sendo liberto dali, né? E mais à frente, esse Herodes, que matou o apóstolo, ele acaba morrendo, sendo comido por vermes. E nesse período que está acontecendo tudo isso, né, Paulo e Barnabé, Saulo ainda, né? E Barnabé estão voltando, né, de Cesareia com João Marcos, né, da missão que eles tinham de ajudar, de pregar o evangelho e ajudar ali aos necessitados que passavam necessidades de comida naquele momento. Amém, pessoal? Mas, para eu finalizar com vocês aqui, eu apenas deixo a reflexão a respeito de quão importante é a oração. Embora eu já falei isso hoje com vocês aqui nessa aula, mas eu quero muito levar a sua atenção para que você não deixe de orar, não deixe de clamar, abençoe. Não ore apenas pedindo coisas, amém? No caso que nós lemos hoje, a igreja orava por Pedro para que Pedro fosse liberto, e não tem problema nenhum com isso. Mas eu digo, às vezes, para você orar em gratidão, agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua célula, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder, agradecer ao Senhor pela sua casa, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, né? Orar ao Senhor exaltando o nome dele, né? Dizendo o quanto ele é importante para a sua vida e, claro, e fazer os seus pedidos, né? Pedir respostas, direção, mas a oração, queridos, é a chave para que você se mantenha firme, se mantenha de pé no ministério e continue avançando de acordo com a vontade do Eterno na sua vida. Amém, pessoal? Então, vamos fazer uma oração. Porém, antes disso, como sempre, peço novamente para você encaminhar os vídeos, encaminhar as aulas. Amém? Tenho certeza de que grandes coisas, grandes conhecimentos estão, né, embutidos em cada aula aqui. Vocês estão percebendo que não é uma leitura dinâmica, mas é uma leitura explicativa e com detalhes importantes, né? Que talvez alguns apenas viriam isso se você tivesse uma aula de teologia, mas aqui está sendo disponibilizado para você totalmente gratuito. Amém? De coração, a pedido do meu Senhor, faço isso com toda a graça. Amém, pessoal? Uma vez tendo dito isso, vamos orar. Amém, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais essa aula, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, reunidos em sua presença. Fala conosco neste dia, fala conosco nessa hora, Senhor Pai, e nos ensina a sermos pessoas que oram, que buscam o seu nome, que não desistem e que fazem a tua vontade, Senhor Pai. Muito obrigado por todos esses momentos que o Senhor está nos permitindo estudar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Vamos em paz, em nome de Jesus. Até a próxima aula.